Olá pessoal, aqui é o irmão Josué. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando essa Bíblia que chegou para mim hoje, Bíblia Jeffrey de Estudos Proféticos, publicado pela BV Books com a versão King James 1611, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Na descrição do vídeo vou deixar os canais parceiros aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco. E se for possível, compartilhe os nossos vídeos, pode ser que ajude alguém a tirar as suas dúvidas referente a esses materiais que o canal aqui faz os reviews, ok? Então, sem mais delongas, vamos estar apresentando aqui a Bíblia de Estudo Jeffrey, tá bom? Então, ela vem nessa caixa, eu vou deixar a Bíblia aqui de lado um pouquinho, ok? A gente já vai falar sobre ela. Então, vem aqui essa caixa, olha o detalhe da caixa, uma caixa muito bonita, tá bom? Muito bacana, tá? Olha, por dentro, para vocês verem, uma caixa bem legal. Aqui na lateral dela, ó, bem bacana, Jeffrey, né? Bíblia Jeffrey de Estudos Proféticos. Olha, a riqueza do material. Aqui, na parte de trás, ele vai trazer algumas informações sobre a Bíblia de Estudo Jeffrey. Qualquer coisa vocês podem estar pausando o vídeo, ok? Para estar lendo. Tá bom? Esse vídeo é uma apresentação do material, tá certo? Ele chegou hoje para mim, então eu vou estar apresentando esse material para vocês, ok? Ela é uma Bíblia grossa, como vocês podem ver, tá? Não é uma Bíblia fina, tá certo? Nós já vamos falar sobre essa questão também. A lombar dela, ó, tá vendo? E a parte de trás, tá? Ela foi feita, né, produzida pela editora Geográfica, tá certo? Então, essa é a capa dela, tá? No final do vídeo, no final da apresentação do material, eu vou dar a minha opinião sobre o que eu gostei e o que eu não gostei desta Bíblia, ok? Mas no final do vídeo, tá bom? No começo eu vou estar apresentando mesmo aqui. Então, essa aqui é a capa. Abrindo ela aqui, tem uma proteção. Deixa eu tirar aqui, virar um pouquinho mais para cá, né? Tem aqui uma proteção. Aqui uma folha de rosto, né? Para você caso for presentear ou colocar o seu próprio nome e tudo mais. Bíblia Jeffrey de Estudos Proféticos em azul. Uma coisa que eu achei bem legal nela é que ela tem muita coisa colorida, né? Muita coisa colorida, achei bem interessante. O papel dela é um papel um pouco grosso, tá bom? Não é aquele papel molenga. Aqui vem a ficha catalográfica dela, tá certo? Aqui vem o conteúdo dela, né? Continuando aqui, o conteúdo Antigo e Novo Testamento, como a gente já está acostumado. Aqui ele vai falar sobre o conteúdo, né? Do Antigo e do Novo Testamento, dos índices, né? Aqui vem os estudos auxiliares. Aqui vem uma introdução de estudos, né, com temas proféticos marcados, vai falar sobre essa questão, assuntos proféticos. Há quase 3.900 versículos do Antigo Testamento e quase 1.500 do Novo Testamento. Um em cada 6 versículos na Bíblia tem uma maior ou menor importância em relação aos assuntos proféticos, ok? Então, aí virando aqui ele continua. Ele vai falar, ele vai trazer, eu achei bem interessante que ele vai explicar muitas coisas bacanas, por exemplo, como salvação, né, ó, de um total de mais de 31 mil versículos na Bíblia e quase 7.700 versículos em cada quadro, né, tem a referência, né, ao tema salvação, e aí ele vem marcado nessa cor aqui, tá? Toda vez que você vê essa cor, ele está falando para você que aquele versículo ali, que está sendo falado ali, é referente à salvação. Da mesma forma, vem as bênçãos temporais, né? Ele traz a quantidade. Achei bem interessante isso também, porque ele te dá essa informação, né? Características da Bíblia de estudo com temas proféticos. Então, ele vai falar das notas de estudos, os artigos, introdução aos livros, encadeamento de referências, quadros, ilustrações, concordâncias, assunto e artigo, harmonia dos evangelhos. Achei bem interessante esses quadros, eu estava vendo quase agora.
Introdução à profecia, o estudo da profecia, princípios de interpretação profética, então ele vai trazer aqui. Entendendo as profecias bíblicas, as duas abordagens, o método alegórico e o método literal, ele vai trazer um estudo sobre esses dois métodos de interpretação, a linguagem da profecia, a razão pela qual a profecia é vital para a igreja, vai trazer também as razões para estudar as profecias, muitas pessoas não gostam, né? Mas ele vai trazer aqui um assunto bem bacana, interessante sobre isso, um estudo, né? Uma palavra de agradecimento. Aí tudo bem, aí vem aqui o conteúdo, ok? Aí vem o livro, e olha que interessante, é que aqui ele vai trazer os quadros, né? Os quadros de estudos, né? Achei bem interessante aqui, na verdade, os artigos, né? Então ele vai trazer aqui em Gênesis, as 7 dispensações, e aqui ele tem a página, eu achei bem interessante, porque você quer ver logo, então você já vai na página. Deixa eu ver, eu quero ver a questão das 7 dispensações, página 7. Aí você vai na página 7. A Batalha de Gog e Magog, página 956, você já vai lá. Né? O Anticristo, em Daniel, 997, já vai para lá, e assim sucessivamente. Então, aqui ele vai trazer todos esses artigos, né? Que são num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 28 artigos. Eu já vou falar sobre esses artigos aqui para os irmãos entenderem, tá? Então aqui são 28 artigos. Se eu não contei errado aqui, são 28 artigos, ok? Aí ele vem o conteúdo, tá certo? Vai trazer aqui o Gênesis, né? As nações descendentes dos filhos de Noé, página tal. Então, aí ele vem trazendo os mapas, os quadros, né? E as ilustrações. Então ele vem dando aqui a página também e sobre o que ele está falando. Aqui vem explicações, né? Legendas coloridas, encadeamentos e referências, legendas coloridas. Então ele vai falar cada legenda que ele está dizendo é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui um aqui para os irmãos poderem entender. A legenda que ele está falando são esses aqui e essas letras que tem aqui na lateral, ok? É isso que ele está dizendo aqui, tá vendo? Tem umas letras aqui. Deixa eu dar um zoom. Meus irmãos vão ver o que eu estou falando, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. É onde está isso? Aqui embaixo, tá? Você vai ver cada letra D, aí tem aqui, aí você vai procurar a referência que ele está dando, além das referências cruzadas aqui. Eu quero pegar um de outras cores aqui, deixa eu ver, para que os irmãos entendam. Olha, deixa eu tirar do zoom. Então, tá aqui. Então, aqui nas laterais, que nem por exemplo aqui tá as duas cores, deixa eu dar um zoom aqui. Então, ele vai trazer aqui o que essas cores querem dizer e as letras aqui do lado. Aí você pode estar procurando na referência aqui embaixo, ok? Voltando lá, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Então, a gente tem aqui as explicações. Então, é interessante você estar lendo para você não se perder na hora de usar isso, tá? Ele vai trazer a explicação aqui. E aqui ele vai falar assuntos proféticos, salvação, bênçãos temporais, né? Então, cada um na sua respectiva cor. Quando você olhar lá, você vai saber, tá? Então, o laranja é referente à salvação. Azul é referente a questões proféticas. Bênçãos temporais é o verde, ok? Então, você sempre vai procurando nessas cores e você vai vendo ali essas questões. E o Espírito Santo é o cinza, tá bom? Aqui vem os assuntos proféticos, ele vai trazer aqui os assuntos proféticos, por exemplo, tempos, nascimento, vinda, linguagem, eventos, e assim sucessivamente. O Espírito Santo, da mesma forma, salvação, da mesma forma, bênçãos temporais, da mesma forma. Aqui é um resumo completo da cadeia das referências sobre os assuntos marcados nesta Bíblia. Então, tudo que for azul, assuntos proféticos, está aqui, aonde eles estão, a passagem que eles estão, então você já pode ir procurando. E aqui ele vai trazer,
Por exemplo, céu, eu quero saber do céu, então tem aqui as referências. Eu quero saber sobre a restauração de Israel, tá aqui as referências, todas as referências aqui sobre a restauração de Israel. A primeira ressurreição, tudo. Linguagem de Cristo e dos santos, tá aqui. E por aí vai, né? Então ele vai trazer aqui muitos julgamentos, proféticos de Deus, vidas pessoais e por aí vai. Então, achei bem interessante isso daqui. O Espírito Santo da mesma forma. O Espírito Santo, cinza, né? Então aí ele vai trazer a cidade ou divindade, deidade, né? Deidade ou divindade do Espírito Santo. Aí vem batismo, preenchimento do Espírito Santo. Aqui, todas as referências no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento. O Espírito Santo convence do pecado. Olha que interessante, está tudo aqui, tudo mais. Então eu achei bem interessante isso daqui, ajuda muito nessas questões. Tá bom? A salvação em vermelho segue o mesmo padrão. Cristo morreu para salvar os pecadores. Tá todas as referências aqui. Tá certo? Descrição da salvação dos pecadores. Todas as referências aqui que você pode estar pesquisando e procurando. Então eu achei bem interessante essa parte, né? O Senhor conhece cada segredo, tá? Então tá aqui. Inclusive nessa parte aqui, deixa eu só dar uma olhada. Ah, não, é por causa da folha de trás. Beleza. As obras, as boas obras, né? Por si não salvam. Então todas as referências, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que mostram que fazer boas obras não salva, ok? Vai trazer aqui. Punição ao inferno, aguardam os pecadores, né? Então vai trazer aqui todas as referências e tudo mais. Achei muito, muito bacana realmente isso daqui, porque te ajuda bastante. As bênçãos temporais, que está em verde, segue o mesmo padrão: saúde, alegria, alimentos, amor, doenças, vestes e por aí vai, né? Quando chega aqui, olha que a gente está só no índice, né? A gente está só no índice. Então vem aqui a epístola, né, dedicatória a King James 1611. Então ele vai falar sobre essa questão, né, da King James 1611, ok? Bem interessante esse artigo aqui também. Como usar as referências das colunas centrais, que são essas referências aqui, as referências cruzadas. Então ele vai trazer aqui prefácio à Bíblia Jeffrey de estudos proféticos, vai trazer um prefácio aqui bem bacana, tá bom? Notas do editor, nota do editor, e a gente entra aqui no Antigo Testamento, tá? Então, de agora para frente, a gente vai mostrar aí como que a Bíblia vai se comportar dentro dos textos sagrados. Então, abrindo aqui, ele vai vir aqui com o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, tá bom? Vai trazer quem é o autor, o tema, um pequeno esboço, e aqui vem o comentário sobre Gênesis, tá bom? Eles não são comentários exaustivos, grandes, não são. Geralmente são esse tamanho mesmo, ou um pouquinho maior, mas coisa não tão grande, ok? Então esse é o esboço do livro de Gênesis, né? A introdução dos livros da Bíblia profética. Ah, mas poderia ser maior as introduções, mas não é a proposta desta Bíblia, tá bom? Mas ela traz aqui a introdução, tá bom? Tá certo? Depois ele vai dizer aqui, nasce a estrela, né? Ele vai trazer os artigos de Gênesis, né? Que é a criação, o começo de tudo. Tem fotos coloridas, como vocês podem estar vendo. Aqui vem algumas informações, e aqui começa o texto bíblico, tá bom? Gênesis, capítulo 1, versículo embaixo de versículo, sempre da cor cinza, vai falar sobre a questão do Espírito Santo, tá apontando para o Espírito Santo, e aqui vem as referências, como a gente mostrou lá no começo, tá? E onde elas estão? Aqui embaixo. Você pode procurar nessas referências que vai estar falando sobre essas questões aqui. Caso você tenha alguma dúvida, você volta lá no prefácio, que vai estar dando essa introdução, você leia lá, né? Leia lá, e aí você consegue estar se situando melhor nessas questões aqui. Aqui ele vai trazer um artigo na nota de rodapé. Você pode ver que não tem notas aqui. Só vai colocar: Deus criou o universo físico, primeiro dia haja luz, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Tá bom? É um resumo
dos dias, logo aqui em Gênesis 1, aqui embaixo, que ajuda bastante também, tá certo? Terminando aqui, a gente vai ter, aqui sim, a gente vai ter notas de rodapé, como vocês podem ver. A letra dela é uma letra bem confortável para leitura, tá bom? Não, é uma letra média para grande, né? Ou média mesmo, mas é média para grande, não média para pequena. E as notas são letras, não vou dizer pequenas, tá? É uma letra pequena para média, então é bem confortável realmente. Aqui ele vai trazer uma cronologia das dispensações, então se alguém tem alguma dúvida sobre isso, aqui ele traz e as referências e onde elas estão. Então eu achei isso bem bacana, bem interessante. A primeira, né, a primeira dispensação da inocência, consciência, governo, promessa, lei, a era da graça é a era da igreja e a era do reino, ok? Ele vai trazer aqui essa cronologia e as passagens aonde você encontra o começo delas, né? E aqui ele vai falar sobre quem passou por ela, criação, queda, dilúvio, Abraão, Moisés, a crucificação, né? Que a lei termina com a crucificação de Cristo. Depois vem a era da graça, né? Aí ele vai colocar aqui como Amargedon e depois eternidade, ok? Aqui é um artigo. Aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. Os artigos dessa Bíblia aqui são muito bons, porque são artigos grandes, ó. As 7 dispensações. Então ele vai trazer um artigo sobre essas 7 dispensações. Cada dispensação ele vai falar aqui, tá certo? Então, ó, pode ver que foi uma folha só de artigo, tá certo? Então, para vocês verem que tem muito conteúdo nesses artigos aqui. Eu gostei muito por causa disso. Por causa do conteúdo desses artigos aqui. Artigos muito show. Aqui as notas de rodapé. Ok? Nota de rodapé. Como vocês podem ver, quando ele comenta, tem notas grandes. Aqui são os 8 pactos também. Lembra lá, tem as cronologias das dispensações. Aqui vem a cronologia dos pactos, tá? Achei bem interessante. Criação, queda de Adão, após o dilúvio e governo, e por aí vai, né? Ele vem trazendo aqui, e aonde esses pactos estão, né? Onde está a referência deles. Eu achei isso bem interessante. Aqui ele vai falar, vai trazer um artigo sobre, uma nota, né, aliás, de rodapé aqui embaixo sobre a questão do pacto. Ele vai falar o que é, bem bacana. Aqui continua as notas de rodapé, tá bom? Desse material. E aqui, Caim e Abel, ok? E aí vem um novo artigo sobre os pactos bíblicos. Ele vai trazer um artigo sobre os pactos bíblicos dentro daquela cronologia que foi colocada aqui, ok? Então agora ele traz o artigo dos pactos. Achei bem bacana isso também. Olha que interessante. Olha, são 2 folhas praticamente. Quase 2 folhas, 1,5 folha só de artigo, né? Falando. E aqui ele vai falar sobre o pecado original. Ele vai fazer um artigo sobre o pecado original aqui, ok? Então eu achei bem bacana isso daqui também. Continua aqui as notas de rodapé. E assim vai seguindo. Tem alguns mapas, tá certo? Ó, os mapinhas aqui, colorido, para quem gosta de mapas. Tem alguns mapas, que é bem interessante. Em um ou outro lugar você vai ter alguns mapinhas, por exemplo, sobre o templo, essas questões assim. Achei bem interessante. Muitas páginas não tem notas de rodapé, como vocês podem ver, ó, não tem notas de rodapé, tá bom? Pela folha dela ser grossa, por esse motivo que existe um volume muito grande dela, porque as folhas dela realmente são folhas grossas, ok? Mas não é por causa de notas de rodapé, ó, não tem notas de rodapé, como vocês podem estar vendo, ok? Aí, quando termina aqui Gênesis, deixa eu ver aqui, terminou Gênesis, a gente vai ter outro quadro, a árvore genealógica dos patriarcas, tá? Então vem aqui Abraão, Ismael, Isaac, né? Jacó e Esaú, os filhos, né? Aqui. E aqui segue Êxodo, como eu falei, a introdução dos livros sempre são a mesma coisa. O livro de Êxodo, aquele esboço pequeno, a introdução, ele traz algum artigo, alguma coisa, ou é uma foto
com um artigo embaixo ou é um artigo falando alguma coisa do livro, né? Aqui, convidados a tornar-se escravos, ele vai trazer um artigo sobre isso daqui em Êxodo. Ó, veja que não tem notas de rodapé e assim se segue, tá bom? Aonde tem um viés muito forte sobre uma profecia ou algo assim, você vai encontrar as notas de rodapé. Aonde não tem, você não encontra, tá vendo? São algumas notas, ó, não tem nota, aqui tem nota, entendeu? Porque ela é um viés escatológico, tá bom? Ela tem essa proposta de escatologia. Se você é pré-tribulacionista, dispensacionalista, essa Bíblia aqui caiu como uma luva realmente, principalmente porque no mercado a gente não tem mais materiais com essa proposta. Além da versão dela ser a King James 1611, que é o texto recebido, né? Um ótimo texto, um excelente texto, né? Então, vale muito a pena ter ela por causa disso. Aí tudo bem, aí tem aqui, não vou me prolongar muito aqui, já deu para ter uma ideia no Antigo Testamento, senão a gente vai demorar bastante aqui, ok? Eu vou vir aqui, vamos ver aqui em Isaías, ó, tem notas de rodapé porque está falando sobre questões proféticas, então aonde tem questões proféticas aqui, a gente sempre vai ter notas grandes, né? Então vem aqui, ó, a vinda do rei, e aqui vem um artigo, ó, as profecias da primeira vinda de Cristo. Então olha o tamanho do artigo, né? Olha o tamanho do artigo, ok? Então não são artigos pequenos. Os artigos dessa Bíblia são artigos grandes. Eu gostei muito por causa disso, sabe? São artigos assim realmente maravilhosos porque são extremamente grandes, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu quero ver aqui Isaías se tem. Como eu falei, a Bíblia chegou agora. Eu estou apresentando o material para os irmãos, que as pessoas que têm curiosidade, quer dar uma olhada por dentro, né? Saber o que ela tem para oferecer. Então, é para isso que eu estou fazendo o vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Vamos passando aqui rapidamente, para a gente poder ver se tem mais alguma coisinha aqui de diferente. Notas de rodapé, tá vendo? Às vezes é grande, às vezes nem tanto, mas às vezes não tem. Só que quando tem, são notas bem bacanas, ok? Então, terminou aqui. Vamos entrar em Jeremias. Aqui vem representando as profecias. Ele vai trazer aqui um quadro, né? O ato de Jeremias é sua mensagem. E aqui continua, certo? E a gente continua aqui em Jeremias. Algumas notas. Jeremias tem um pouco mais de nota do que as outras, olha. Bacana. No restante não tem aqui notas. Aonde a gente vai ter um pouco mais é quando a gente chega, aí tem Ezequiel, né? Vamos aqui no comecinho, Ezequiel novamente, a introdução, notas. Ezequiel também fala muito sobre escatologia em alguns pontos, com certeza terá alguns estudos, creio eu, né? Vamos passando aqui. A visão de Ezequiel do renascimento de Israel em 1948. Olha o tamanho do artigo. Muito legal, né? Olha o tamanho do artigo, ó. Uma folha, 2 folhas. Só falando sobre o renascimento de Israel em 1948. Né? O primeiro cativeiro, o segundo cativeiro, o terceiro cativeiro em todo o mundo. Né? As datas, achei bem interessante isso. E o artigo, né? Olha o tamanho, né? A profecia de Ezequiel sobre o fim do exílio de Israel e tudo aí vai. Aqui ele vai trazer aqui mais uma cronologia sobre o remanescente de Israel, o renascimento dele em 1948, ok? Bem legal isso daqui, né? Aí a gente vem aqui, Satanás e os anjos decaídos, né? Vai trazer um artigo sobre isso. Né? Os anjos são seres criados e imortais que desempenham papéis significativos no plano de Deus para a humanidade. Veja Salmos 148 e 2 aqui vem, né? Bem bacana também, tá? Pra gente ver aqui que tem
tem conteúdo a Bíblia, né? Lembrando que ela sempre tem o viés escatológico. A batalha de Gog e Magog. Olha o artigo que ele traz, a batalha de Gog e Magog. Uma folha, né? Se for contar, a frente e verso, uma folha e meia, né? Tem mais um mapa aqui que vai falar uma folha, né? De artigo, ó. Sobre a batalha de Gog e Magog. Muito bacana. Aqui tem os desenhos, né? Que é aquele que eu falei lá atrás, mas não consegui mostrar. Aí aqui tem aqui sobre o templo. O templo de Ezequiel. Então ele trouxe aqui o templo. Eu tô demorando mais nesses daqui assim, porque eles geralmente são os cruciais, né? Aqueles que vão falar mais sobre profecias e escatologia, né? Mais notas de rodapé. Aí aqui a gente vai entrar em Daniel, né? Que é um dos livros escatológicos do Antigo Testamento, permeados de profecias, né? Então aqui com certeza vai ser mais exaustivo. Vem aqui a introdução, normal como a gente já falou. O fim do acordo com Daniel. Vai trazer um artigo aqui falando sobre isso, né? Depois vem as notas, então bastante notas de rodapé, referente às profecias, né? Obviamente. O quadro dos impérios mundiais e gentílicos. Olha que bacana. Aí já vem um artigo, os 4 impérios mundiais. Ele vai trazer um artigo sobre isso. Olha o tanto de conteúdo, o artigo sobre os impérios, né? Então tem conteúdo bacana e bastante aqui. Mais notas de rodapé. Aqui ele continua mais notas de rodapé. Como vocês podem perceber, tem... Acho que vai ter notas em praticamente o livro inteiro de Daniel, né? Mais notas de rodapé, que é um texto, um livro com profecias, obviamente, né? Mais notas de rodapé. Aí vem um artigo sobre o anticristo, tá bom? E tipificando as questões dos chifres e tudo mais da visão, né? Então, olha aqui o artigo. Não é um artigo pequeno, uma folha e meia, uma folha e meia, só sobre o artigo sobre o anticristo. Daniel na cova dos leões, vai trazer outro artigo referente à cova do leão, tudo mais notas de rodapé. Aqui vem a visão de Daniel das 70 semanas, ele vai explicar essas 70 semanas aqui, tá? Nesse artigo aqui na nota de rodapé até Cristo, a era da igreja, por que é ocultado essa parte de Daniel, achei bem interessante também. Ok? A visão das 70 semanas, um artigo sobre as 70 semanas. Olha, uma folha só de artigos sobre isso. Mais notas de rodapé. Aí vem a tribulação, um artigo sobre a tribulação, olha que interessante. Um artigo sobre a tribulação, né? Olha o tamanho do artigo. Então, tem bastante conteúdo mesmo nesses livros específicos, né? Sobre questão de profecias, ó. Aí, Daniel 11, olha o tamanho das notas de rodapé que tem aqui, né? Continua. Depois, aí aqui acabou, né? Daniel 12, notas de rodapé. E no final, ainda tem um artigo sobre visão do fim dos tempos, né? Então, ele vai trazer aqui todo um artigo sobre essa questão da visão dos fins dos tempos de Daniel 7 e 2, né? Olha o tamanho do artigo. Aqui a gente entra em Oséias, como vocês podem ver, segue sempre o mesmo padrão. Notas de rodapé, tudo que está vinculado a profecias, tá certo? Então, tem conteúdo? Tem, mas é tudo voltado para a questão profética e escatológica, tá? Aquilo que não é profético e escatológico, obviamente a gente não vai ter tantas notas. Joel é um livro escatológico também, pelo menos uma parte dele. Então a gente tem aqui, ó, notas de rodapé, tá? Tudo vinculado à questão das profecias, Amós, e por aí vai. Quando a gente vai para o Novo Testamento, vamos lá para o Novo Testamento, olha que interessante, Jonas, aí vem aqui os profetas na Palestina, então ele vai trazer aqui os profetas na Palestina, onde eles andaram, onde eles estão. Bem interessante esse mapa aqui dos profetas. Achei bem interessante. Não me lembro se outra Bíblia de estudo tem isso, tá? Mas essa aqui tem. Muito bacana. Aí vem Miqueias. E nós estamos chegando já aqui no finalzinho.
Sofonias, notas, também aqui, ó. Templo de Zorobabel. Vai trazer um artigo sobre o Templo de Zorobabel também, que também é uma questão profética. Ok? E quando a gente termina, vamos terminar aqui, ops, voltar um pouquinho, Mateus. Então, terminou o Antigo Testamento, é só uma folha branca mesmo, não tem nenhum artigo sobre o tempo intertestamentário, não tem. Evangelho de Mateus segue a mesma questão, tá? Autor, data, o esboço e o que ele vai falar, né? O conteúdo que ele vai falar sobre Mateus. E aí a gente entra aqui tem algumas questões a mais, ó, mensagem, propósito e tudo mais. Então ele vai trazer aqui um artigo, Mateus capítulo 1, colorido também, tá? O peixe, né? O peixe de 1600 anos, mosaico de azulejo. Ele vai tratar um pouquinho sobre essa questão. Mateus é uma área bem escatológica. Olha o tamanho das notas de rodapé na questão de Mateus. No Novo Testamento ele já tem mais notas, tá bom? Porque tem muita coisa aqui envolvida, profecia, escatologia e tudo mais. Cumprimentos de profecias também, então, obviamente. Mas a gente percebe também que em algumas páginas não tem, tá certo? Mas é bem bacana, ó. Notas de rodapé. Aí aqui ele já vai trazer um quadro temático, ó, o inferno. Olha o tamanho do quadro temático, ó. Só para falar da questão do inferno, tá certo? Então é um artigo bem grande. Isso que eu achei bem legal nessa Bíblia, né? Além dela pontuar muito bem nas suas notas de rodapé sobre versículos proféticos, os artigos que ela traz é muito grande. Então cobre um campo muito grande das próprias escrituras, né? Então não necessariamente você precisa de um comentário ali. Porque dependendo do que você está procurando, você vai nos artigos e os artigos já entregam isso que você precisa. Então ele continua aqui, mais notas. Ela é uma Bíblia colorida, como vocês podem ver, ó, mais notas de rodapé. 17, estamos chegando aí no Mateus 23 e 24. Aqui, ó, Mateus 21, ele vai dar os 4 templos da história de Israel. Achei bem interessante porque ele traz o ano deles, na cronologia, né? O ano deles, aqui a cruz é onde Cristo, né, foi crucificado ali. Depois vem o templo da tribulação e depois o templo do milênio, né? Achei bem bacana isso daqui, explica certinho. A gente continua, olha as notas. Aqui a gente já entrou, né, em Mateus 23. Agora Mateus 24. Olha o tamanho das notas, né? Porque vai falar muito sobre essa questão da escatologia. Sinais da segunda vinda, um artigo. Olha o tamanho do artigo. Uma folha e meia só de artigo sobre a segunda vinda de Cristo. Ok? Então é bastante coisa. E aqui continua, ok? Vai continuar. E tem muitos artigos no Novo Testamento. Marcos. A gente vai continuando aqui, ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem. Aqui é de primeira mão, tá, irmãos? Recebi a Bíblia agora e eu estou mostrando para os irmãos. Quem tiver curiosidade, será que vale a pena? Será que não vale? Será que é isso que eu estou procurando dentro de uma Bíblia escatológica? Então é esse material aqui que vocês vão analisarem e ver se vale a pena ou não. Tá? E aí vai. Ó, o estado intermediário, aqui em Lucas, você vai ter um artigo sobre o estado intermediário da alma. Será que a alma sobrevive fora do corpo? Será que não sobrevive? Né? Tem toda aquela discussão, então ele vai trazer aqui um artigo falando sobre isso. Novamente, uma folha e meia só desse artigo, né? Então, é muito conteúdo nesses artigos. Eu fiquei assim de queixo caído. Geralmente os artigos, às vezes é um quadrado ali, né? Aquele quadrado ali que também é bom, né? Tudo mais. Só que o artigo dela não, o artigo é bem exaustivo mesmo. Obviamente para uma Bíblia de estudo. Aqui vem um guia médico para a crucificação de Jesus. Vai falar sobre a questão da crucificação de Jesus, como que foi, né? O que aconteceu ali, bem interessante. Olha, novamente aqui continua, né? Então vem aqui, ó, o sopro de vida, pregado. Essa parte aqui eu achei muito interessante em João, né? Capítulo 21.
Aqui ela vai trazer um quadro muito bacana, que ele vai falar sobre a harmonia dos evangelhos. Né? Vai falar sobre as harmonias dos evangelhos. Aí ele vai colocar Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vai falar uma prévia de quem é Jesus. Ele vai trazer aqui e aonde você encontra nesses evangelhos, fazendo uma harmonização desses assuntos nos evangelhos. Eu achei isso muito bacana. Os primeiros anos de João Batista, né, vai trazer onde estão as referências, os primeiros anos de Jesus, né, e assim vai. E não é pouca coisa, olha, aí ele vai trazer aqui várias harmonias, né, e as passagens aonde você encontra, sempre aqui em cima, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde você encontra. Então eu achei isso muito bacana, olha. Tem uma folha, duas, 3, 4, 5, 6, 7. 7 páginas só falando da harmonização e dos assuntos entre os evangelhos. É muito legal a ressurreição e a ascensão de Cristo. Mateus falou, tá aqui. Marcos falou, tá aqui. Lucas falou, tá aqui. João falou, tá aqui. Ó, as aparições após a ressurreição, né? Aí ele vai trazer toda a harmonização e aonde tá. Eu achei muito legal isso daqui, a morte de Cristo, a discussão, discurso e orações no cenáculo. Olha, muito legal, entendeu? Achei muito top essa parte da harmonia dos evangelhos na Bíblia de Estudo de Jeffrey. Evangelho de João, o Evangelho dos Pensadores, tá? Então ele vai trazer aqui um artigo aqui, achei bem interessante também. E ele continua, notas de rodapé. Aqui ele vem trazer a ressurreição do corpo, é um artigo sobre a ressurreição do corpo. Olha, uma folha, uma página e meia, tá vendo? Olha o tamanho dos artigos, né? Então não são artigos pequenos, tá? Vou pular aqui já, vou ir lá para 1ª e 2ª Tessalonicenses, que é onde também o negócio ferve, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, primeira carta de Tessalonicenses, notas de rodapé. Olha, até que bastante notas. Ele vai trazer um artigo aqui em 1ª Tessalonicenses sobre o arrebatamento. Vai trazer um artigo aqui, ó, uma página e meia. Na verdade, 2 páginas, ó, 2 páginas o artigo sobre o arrebatamento. Ok, ó, explicando a segunda vinda. E aqui vem o arrebatamento e o período da tribulação. Ele vai trazer 1, 2, 3, 4, as 4 visões sobre o entendimento desse arrebatamento, né? As 4 visões teológicas. Segunda carta do apóstolo Paulo, mais notas de rodapé. Razões, aqui é um artigo, né? Razões para um arrebatamento da pré-tribulação. Ele vai fazer um artigo em defesa sobre isso. Olha o tamanho do artigo, né? Uma página e meia novamente, muito bacana. E dessa forma se segue, tá bom? Aí a gente vai lá para Apocalipse, né? Que também é uma outra área aí muito vista nessa questão escatológica. É óbvio que tem outros lugares. Por exemplo, aqui em Judas, a gente tem também só uma carta escatológica. A gente tem as notas de rodapé, tá bom? Não tem nenhum artigo em Judas. Vamos dar uma olhadinha na carta do apóstolo Pedro, né? Segunda carta do apóstolo Pedro. Tem bastante notas, tá vendo? Ó, bastante notas, não tem nenhum artigo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, tem um pouquinho de notas, tá? Apocalipse, vamos para Apocalipse. Abrindo aqui, a gente vai ter aqui, né, sobre o índice, né, do Apocalipse aqui. Autor deste livro, vai falar sobre ele, a introdução. João, quem? Um outro artigozinho aqui. Aqui eu achei bem interessante. Olha o tamanho das notas. E aqui ele vem trazer as cartas e os pergaminhos, né? Como que eram e como era selado, né? Achei muito bacana isso daqui também, né? Aí você continua, ó, muitas notas de rodapé.
claro, né, são eventos escatológicos e proféticos. Aqui vem um artigo sobre as 7 cartas da igreja, né, vai trazer cada igreja, né, e a sua carta, ele vai trabalhar essa questão aqui, ó, uma página e meia, né, só tá falando sobre as 7 cartas da igreja, mais notas de rodapé, ok, ó, notas de rodapé, tudo no âmbito e viés escatológico, ok, olha o tamanho. A gente continua. As duas testemunhas, vem um artigo falando sobre as duas testemunhas. Muito show, né? Eu sei lá, eu tô gostando muito, né? Eu tô gostando bastante. Olha, uma página só falando sobre as duas testemunhas, mais notas de rodapé, mais notas de rodapé. A Batalha do Armagedon, um artigo falando sobre a Batalha do Armagedon, ó, estágios da Batalha do Armagedon. Olha o quadro, muito bem feito, bacana. Olha, uma página e meia só de artigos sobre a Batalha do Armagedon, mais notas de rodapé. Vocês podem ver aonde tem questões proféticas, escatológicas. Então, o foco maior é ali. Então, vai ter bastante nota de rodapé ali e muitos artigos. Olha aqui, ó, as bodas do Cordeiro, mais um artigo sobre as bodas do Cordeiro, uma página. Aqui a gente vai ter um outro quadro, né? Babilônia foi embora em Apocalipse 17 a 19:10. Vou trazer aqui mais um artigo. Mais notas de rodapé. Aqui vem o milênio. Vai trazer aqui esse âmbito do milênio, ok? As 3 visões sobre o milênio. Aqui ele vai trazer um artigo sobre o milênio, com cada entendimento teológico, os pós-milenistas, amilenismo e pré-milenismo. Ok? Ele vai trazer aqui, olha, aí vem aqui a importância do reino milenar, o caráter do reino milenar, as bênçãos do reino milenar. Então, olha o tamanho do artigo. Quando eu falo que o artigo é grande, é porque é grande. Não é artigo pequeno, não. Entendeu? Mais notas de rodapé. O julgamento do grande trono branco. Olha o tamanho disso aqui. Né? Então, um artigo sobre o trono branco. O Armagedon e o dia do julgamento. Outro artigo. Aí vem outro artigo, um novo céu e uma nova terra. Olha que massa isso daqui, olha, muito top. Olha o tamanho das notas de estudo, né? Além do artigo, no livro de Apocalipse. Depois a gente tem aqui mais notas de rodapé e possível sequência dos acontecimentos futuros. Então ele vai trazer aqui uma possível sequência dos acontecimentos futuros, começando lá em 1948, com a restauração de Israel como nação. A Nova Jerusalém, outro artigo. Haja olho para ler tudo isso daqui, ó. E o Novo Éden. E finalizou. Aqui a gente tem todo o índice novamente sobre os artigos no final. Aqui a gente tem uma concordância bíblica, tá bom? Bem elaborada, bem bacana. É muita coisa mesmo aqui, ó. Tô passando aqui para os irmãos verem. E olha, é bastante coisa, viu? Ó, vou pegar aqui. Ó, tudo isso daqui é concordância bíblica. Agora a gente vai lá, eu quero só mostrar aqui para os irmãos, eu também fiquei bem curioso agora, com 1 Coríntios, porque também 1 Coríntios tem alguns aspectos escatológicos, né? Então aqui 1 Coríntios capítulo 1, tem um quadro, né? Aqui, vou passar aqui bem rápido, para a gente estar vendo, algum que não tem nota. Olha aqui, ó, as coroas e os galardões, falei para vocês, ó. Olha que bacana, é muito fera isso daqui, ó. As coroas e os galardões, ele vai trazer um artigo sobre isso, uma folha, né? Depois outro artigo aqui, a carta de perguntas e respostas de Paulo, olha que interessante. Aqui continua, mais notas de rodapé, olha o tamanho das notas de rodapé, né? E segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ver. A invasão de raptores do corpo de Cristo. Olha que interessante. Um quadro teológico aqui. E já entramos em Gálatas. Ok? E aí não tem tanta coisa assim escatológica aqui. Ok? Então essa é a Bíblia de Estudo Jeffrey. Ficou grande o vídeo? Ficou. Mas vocês puderam ver ela
como ela é realmente por dentro e o que ela tem. Agora eu vou falar o que eu gostei e o que eu não gostei nela, tá bom? A capa dela é uma capa, não sei se dá para os irmãos ouvir, ó. Parece uma capa de meio de papelão, mas com uma qualidade superior à Bíblia de Estudo do Discípulo da Geográfica, tá? Eu achei uma, não é uma capa ruim, mas também não é aquela capa top performance, tá bom? Mas é uma capa bacana. Tem que colocar aquela proteção de plástico, né? Para não deixar sair as cores dela, porque a mão solta ácido normal. Sobre as folhas dela. A folha dela é uma folha assim bem interessante, porque eu não sei, não me recordo, não me lembro de outra Bíblia ter esse tipo de folha. Ela é uma folha grossa, você pode ver, ela não tem aquela vibração. É uma folha grossa. Ela me lembra, assim, se for para falar assim, próximo de um A4, mas com uma textura um pouquinho mais fina, não sei. Mas ela é uma folha grossa comparado com a das outras Bíblias. Não achei ela tão transparente, as folhas dela. Não achei tão transparente, apesar de dar para ver do outro lado, tá vendo? Como vocês podem ver. Mas quando você olha para ela assim, e você vai ler, você não sente tanto isso, tá bom? Apesar daqui, às vezes, você vê um pouco fundo. A folha dela é muito branca, branca mesmo, é muito branca. Em relação com a Bíblia de Estudo do Discípulo, esse material é muito melhor, mas muito melhor mesmo, comparado com a Bíblia de Estudo do Discípulo da Editora Geográfica, ok? Não dá para comparar com outras Bíblias, porque aí os materiais são diferentes. Se você colocar, por exemplo, uma outra Bíblia, como por exemplo a folha da Nova Reforma, da Bíblia Nova Reforma, a Nova Reforma é superior, a folha, né? Mas comparado com as Bíblias da Editora Geográfica, foi publicado por ela, essa folha é melhor, o material é melhor, tá bom? O material é melhor. Então, é basicamente isso, tá bom? Se ela serve para levar para o culto, em casos esporádicos, acredito que sim. Todos os dias não recomendo, tá bom? Não recomendo ela, porque ela é uma Bíblia muito grossa, tem que ter um cuidado com ela, não porque ela é frágil, mas porque ela não é uma Bíblia para você carregar para a igreja, até pelo peso dela e tudo mais. Ela é uma Bíblia relativamente pesada, tá bom? Grossa, por causa do papel. Então, tem essas questões aí. Sobre o preço dela, eu paguei nela R$106 no site da Plenitude, ok? Paguei R$106 nela. Eu vou dar minha opinião particular. Esse material aqui, eu não estou criticando o empenho dos profissionais, não tem nada a ver com isso. A gente sabe de todo o trabalho que tem aqui no Brasil, a dificuldade que é para trazer as coisas. Eu entendo isso, mas assim, eu não pagaria mais de R$130 nessa Bíblia. Não pagaria, tá bom? É uma Bíblia que me agradou muito, é uma Bíblia que faltava para mim, uma Bíblia de estudo profético, tá bom? Com viés escatológico. A BV Books fez um ótimo trabalho nessa Bíblia aqui, mas se uma distribuidora vendeu ela por R$106, o preço dela, o correto ali, que a gente vê que dá para ganhar margem e ter lucro e tudo mais, no máximo aí 120, assim estourando 130, mais do que isso fica realmente inviável, porque aí nós temos outras Bíblias de estudo, ela está competindo com outras Bíblias de estudo, apesar dela ser hoje no mercado nacional a única com viés totalmente escatológico. Ela é a única, não tem outra, exceto a Scofield, né? Mas a qualidade do material da Scofield é muito inferior. É boa, eu tenho aqui, mas a qualidade do material comparado com a Scofield perde para essa daqui, tá? Porque essa daqui tem artigos muito grandes e top. Então vale a pena? Vale muito a pena. Vale a pena você ter essa Bíblia aqui de estudo, principalmente se você gosta da área de escatologia, né? Se você gosta dessa matéria, tá bom? É uma Bíblia que vai te ajudar muito nessa esfera. Porém, 160, 170, 190 reais nessa Bíblia não vale. Espere uma promoção e pegue por um preço mais barato, tá bom? É a minha opinião particular, avaliando o cenário que a gente tem de Bíblias aí. Agora, se for para olhar aqui
nós não temos uma outra Bíblia de escatologia no mercado só com esse viés escatológico, aí fica a critério de cada um, entendeu? Fica a critério de cada um. Aí pode valer a pena? Pode valer a pena. Mas é como eu disse, eu comprei lá na Plenitude, achei o preço super bom, apesar que já aumentou, né, um pouco, mas 190, 180, 170, essa Bíblia não vale isso, tá bom? Não vale isso daí não, tá? Pelo conteúdo? Não, não é isso. O conteúdo vale o preço que for, tá bom? Mas eu falo porque nós temos outras Bíblias no mercado que nos ajudam e nos auxiliam aí. Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de apresentação. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos. Deus abençoe.